Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma transmissão da Semana Acadêmica da nossa querida PUC Campinas. Semana Acadêmica que tem como tema, eu diria, um tema mais do que estratégico, um tema seminal, que é a inovação e o impacto social, ou seja, como a inovação está a serviço da melhoria das condições sociais, das condições ambientais, da melhoria, né, do caminho de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E esse é um compromisso da nossa universidade. A universidade, esta semana, então, está com uma série de eventos. Neste exato momento, tem outros eventos acontecendo em outras lives e outras dependências da nossa universidade, propiciando para os nossos alunos, de forma online, de forma presencial. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver a feira, não é? A exposição dos trabalhos científicos dos nossos extensionistas, dos nossos pesquisadores. Eu tive a honra de ser parecerista ontem e eu me emocionei muito, José Luiz, Nádia, com o que a gente viu, os nossos alunos, os nossos jovens pesquisadores, trazendo assim trabalhos muito avançados na área social, na área ambiental, voltado para os idosos, voltados para as crianças, para as mulheres. Depois eu vou pedir para o grupo separar um trabalho e vou mandar para a Nádia sobre a questão das mulheres, que eu sei que é um tema particularmente importante para a Nádia Rebouças, e hoje nós temos a grande felicidade, a honra, com imenso carinho de receber essa mulher maravilhosa, essa mestra de todos nós, de toda uma geração de profissionais, no qual eu me incluo, Nádia, ninguém mais, ninguém menos do que Nádia Rebouças. Nádia é comunicadora, é professora, escritora, uma das consultoras mais espetaculares que eu já vi trabalhar em campo, aprendi muito, foi minha professora de consultoria, mas a Nádia, acima de tudo, ela é uma grande mestra de vida, uma das mulheres mais corajosas que eu conheço, uma pessoa de uma espiritualidade muito elevada e uma pessoa que leva realmente a sua missão com alegria, com o coração, com a alma e, sobretudo, com muita verdade. Nádia, para os cumprimentos iniciais, suas palavras iniciais, é uma grande honra, de verdade, eu estou muito emocionado de receber você na PUC Campinas. Seu microfone. Professor Renato, você fazendo essa abertura, já fico assim, sem graça pra caramba. Não sou tudo isso, vocês em breve vão ver, sou apenas uma mulher do meu tempo, que teve os desafios do meu tempo, e vocês com certeza estão tendo de vocês, que aliás, às vezes eu acho mais pesado do que foi o meu, apesar de eu ter vivido a ditadura. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de te rever, de conhecer o Zé Luiz, de conhecer a Patrícia, a Michele, e outros que eu não vou saber o nome, talvez nem veja, mas que estão aí compartilhando um pouco da minha história, da minha jornada. Muito obrigada pelo convite. Nádia, nós é que agradecemos de coração. Então, assim, em nome da PUC Campinas, em nome da Pró-Reitoria de Inovação, do nosso magnífico reitor, professor Dr. Germano Rigatti Júnior, da nossa pró-reitora, doutora Camila Brasil. Então, nós iniciamos aqui as nossas transmissões, o nosso trabalho, e nós vamos dividir, pessoal, essa transmissão, essa live, em 3 partes principais, né? No início, nós vamos explorar um pouquinho aqui, abusar um pouquinho da Nádia Rebouças, para ela nos contar um pouco da trajetória, da vida dela e desse trabalho que ela vem desenvolvendo já desde os anos 80, dos anos 90, né? Na área social, como ativista social. O nosso tema hoje da palestra da Nádia, da conversa com a Nádia, é a fome. Né? O tema central é o combate à fome, e por trás desse tema central, uma história belíssima, que é da ação da cidadania contra a fome. Todos conhecem a história do Betinho, né? do ativista, sociólogo. A Nádia, eu não vou entrar em detalhes, porque a Nádia vai nos contar essa história, né? Belíssima.
Mas eu quero começar perguntando para você, Nádia, como foi essa transição? Você foi uma executiva muito bem sucedida na área de publicidade, cuidava de contas assim grandes, né, para empresas multinacionais, e num determinado momento da sua vida, me parece que há um despertar ou algo que já vinha com você há algum tempo. Eu quero que você nos conte essa história e você começa uma atividade efetivamente voltada para o social, para a conscientização, para a transformação da sociedade, das empresas. Eu queria que você contasse um pouco essa trajetória profissional para nós situarmos quem está nos acompanhando aqui, tanto ao vivo e quem vai nos acompanhar depois aqui pela gravação no canal do YouTube da PUC Campinas. Para contar essa história, eu convido vocês a irem lá para a década de 70, se vocês conseguirem, porque o Renato acha que vocês ainda conhecem o Betinho. Eu tenho certeza que muitos jovens nunca ouviram falar do Betinho. Por isso é que fica tão importante a gente, especialmente numa semana de inovação, falar de um cara que inovou profundamente quando isso não era moda, né? Não existiu congresso sobre inovação nos anos 70. A gente tinha que ser inovador, como todas as gerações do mundo tiveram que ser inovadores em todos os tempos. Então, voltando lá para trás, eu era uma garotinha. Eu era uma garotinha, só uma garotinha, que trabalhava com social desde sempre, desde criança. Fui professora, trabalhei com alfabetização, que eu amava. E um belo dia eu caí numa agência de publicidade sem querer. Eu fui fazer sociologia na USP e a gente, em sociologia, sobravam poucas profissões. Ou você ia trabalhar com pesquisa, ou você era presa. Na realidade, era a profissão mais consequente da sociologia da USP naquela época, porque todos nós éramos contra a ditadura, de uma forma ou de outra estávamos engajados em alguma luta, e muitos foram presos, muitos exilados e tudo mais. Então, a minha juventude, eu vivi a ditadura, que hoje vocês não sabem do que se trata. Eu até recomendo que vocês escutem a Beth Mendes, que é uma atriz que deu uma entrevista para a Hildet, no canal da 247, né? Ela tem um programa de entrevista. A Beth Mendes conta a história, e para mim foi muito engraçado, porque ela foi minha colega de cursinho. Então, nós vivemos a mesma história antes de entrar na faculdade, sonhando com o que ia ser a nossa vida, e numa luta insana contra a ditadura, que impedia que, por exemplo, não tinha Zap, evidentemente que não tinha Zap, mas a gente também não podia nem ter o número do telefone dos nossos amigos, porque isso era um alto risco, a pessoa poderia ser presa. E eu caí numa agência de publicidade e não era uma coisa que eu queria. Para vocês entrarem na década de 70, tem que pensar que não tinha curso de jornalismo, que não tinha curso de publicidade. As pessoas que iam trabalhar nessas áreas é porque elas tinham talentos, só isso, ou porque gostavam da ideia, mas não tinham uma formação. E eu caí na área de marketing, um bando de sociólogos trabalhando, porque achavam que sociólogo ia entender bem de gente e, portanto, ia saber jogar o laço do consumo, né? E aí eu fui para a Lintas, que era uma agência inglesa, multinacional, que atendia o principal cliente naquela época, que não se chamava Unilever, mas se chamava GC Lever. Era uma house da GC Lever. E ali eu aprendi tudo de marketing, porque eles eram completamente bons nessa área e tal. E até por raiva, eu acho, por ser briguenta, por ser curiosa especialmente, eu dei certo nessa profissão. Tinha muito interesse em saber como é que as pessoas se comportavam, como é que elas viviam. Eu me lembro que um dos primeiros trabalhos foi sobre menstruação. E a gente fez uma pesquisa e descobriu que as mulheres do Nordeste usavam como OB, que não existia OB, eu participei do lançamento do OB, espigas de milho. Porque as espigas de milho no Nordeste eram muito mirradas, são até hoje quando tem seca. E elas usavam aquilo como um absorvente. Então, era uma questão de profunda de higiene, de uma série de coisas. E isso chamava a atenção de uma socióloga. Então, eu acabei ficando em marketing, porque eu tinha essa curiosidade, essa coisa. E porque não tinha mulher. Mulher, no máximo, ia ser secretária numa agência de publicidade. Eu fui, possivelmente, uma das primeiras, consto do livro aí de uma das primeiras mulheres. Eu lembro que, quando eu comecei, tinha uma mulher, que era uma tal de Hilda, que eu nunca conheci, que era precursora das mulheres na minha área, porque a minha área era a área de negócio.
era a área de estar ao lado do cliente pensando estratégias. Então, era muito inovador. E eu não tinha nenhuma referência. Quem trabalhou nisso, como é que se faz isso, eu não sabia. Eu simplesmente fui aprendendo, vivendo. E deu certo, e eu fiz sucesso. E, naquela época, a agência de publicidade era igual ao jogador de futebol. Você recebia propostas mirabolantes. Então, eu lembro que eu ganhava X, a proposta que eu recebia era de 2X. Né? Teve momentos que eu recebia 2X mais carro, 2X mais carro mais motorista. E assim você ia trocando de agência, como jogador de futebol troca de time, né? Não tem nada a ver com ser publicitário hoje, né? Vocês vão de convite, eu vivi uma época muito maravilhosa lá atrás, nesse sentido. No outro, péssimo sentido, porque a gente era totalmente livre para fazer propaganda, nem CONAR existia, e eram feitas muitas barbaridades. Né? Então, todos os problemas que a gente hoje está preocupado com a diversidade, com o letramento sobre a africanidade no Brasil, nada disso existia. Então, Nádia, me desculpe interromper, mas isso é importante, particularmente para os nossos alunos que vão nos acompanhar aqui ao longo dos próximos meses e talvez anos, porque vai ficar na história essa live aqui, é que essa discussão toda sobre as questões de sustentabilidade, isso é muito recente, isso não havia, e nós estamos falando de pouco, de 30 anos, 40 anos, viva, é muito pouco. Eu costumo dizer que eu ainda estou viva e estou falando dessas coisas que parecem tão antigas, né? Eu vou contar para vocês hoje uma campanha que foi feita com fax, não existia internet, né? Então, realmente, eu vivi revoluções e revoluções, e como mulher, mais ainda, porque eu entro nessa agência e rapidamente galgo poderes. Eu nunca pensei a vida assim, a mulher não pode. Nunca passou isso pela minha cabeça. Eu ia fazendo, ia acontecendo. E eu fui galgando posições até virar diretora das multinacionais, que aí começou a ter problema. Porque aí os homens acordaram e disseram, se deixar, essa mulher vai virar presidente da agência aqui no Brasil. Aí eu comecei a sofrer uma série de boicotes, de assédios, de uma série de coisas que eu fui levando também como podia e tudo bem. Mas a grande virada acontece em 1972. Renato diz que não se falava em diversidade, em sustentabilidade, nada disso. Mas a Rio 92 reuniu uma quantidade inédita de presidentes do mundo inteiro no Rio. E a minha agência, eu já tinha saído da Thompson, que era a última agência que eu tinha trabalhado, para criar uma agência própria que eu pudesse trabalhar como eu queria. E como eu queria era pensando no todo, porque aí eu já tinha começado a estudar os físicos quânticos e tal, e eu achava que as agências não pensavam na comunicação, primeiro, como uma ferramenta de transformação, e muito menos como uma coisa que também pesasse o interno da empresa. Então, intuitivamente, eu já pensava em marca e reputação, que é com que eu trabalho hoje, né? Na realidade, eu estava preocupada com essa percepção do todo da reputação de uma marca. E aí começava a trabalhar internamente e não dava dinheiro, as agências não queriam, e eu também com o social era dificílimo. O que se trabalhava no social? Nem voluntariado existia de uma maneira correta. As pessoas pensavam que ser voluntário era ser caridoso, né? Era fazer um favor para os outros, era uma concepção completamente errada do que é você criar políticas públicas, ter outra concepção. E aí eu fui na Rio 92. E ali eu conheci os caras alemães, especialmente, que me impressionaram, que era do Partido Verde. E aí eu comecei a me dar conta, primeiro que tinha ONG, que eu não sabia o que era. O que é ONG? Né? Talvez até hoje tenha alguns de vocês aí que não sabem que vocês podem trabalhar em ONG, que ONG paga salário, paga direitos trabalhistas, que às vezes trabalhar em ONG é melhor até que trabalhar numa empresa. Naquela época, não existia nem na minha cabeça o que era ONG. Para mim, que existiam empresas. E aí eu descobri que não, que as ONGs eram ultraestruturadas, que existiam organismos internacionais que davam conta dessa luta sobre direitos humanos, sobre tudo. Eu passei por um letramento de humanidade e de mundialidade. E aí, pronto, minha vida mudou. Eu passei a trabalhar para empresas e para ONGs. Daí foi um pulo para o Betinho me chamar para trabalhar junto com outros publicitários da campanha que ele fez. Essa foi um pouco a minha jornada. Maravilhoso. A narrativa, ao longo dessa narrativa, né, há vários conteúdos aí para serem explorados.
mas essa narrativa da mulher, né, pioneira, que se coloca ali num meio que era dominado, totalmente dominado por homens, né, um meio machista, controlador, tal, e que vai se desenvolvendo até que quando chega ao poder, próximo do poder, né, começa a sofrer todas as tentativas aí de assédio e limitação. É uma bela história. Mas, ô José Luiz, eu quero pedir para você, daqui a pouco, para deixar no gatilho aí aquela foto, porque essa foto acho que ela conta um pouquinho de quem é Nádia Rebouças. Eu vou começar a contar uma história paralela aqui, e daqui a pouco, no meio do caminho, o Zé coloca a foto. Pra gente, não sabia. É surpresa. A Nádia não sabe. Eu fui buscar essa foto aqui no fundo do baú. É uma foto de 2007, que pode colocar aí, Zé. Eu vou explicar essa foto aí. A Nádia vai se lembrar desse dia. Vamos ver se o Zé... Tá aí. Essa foto, ela tem um significado, tem vários significados. Eu vou contar aí está o... Opa, espera aí, que vai voltar aí a imagem. Está o Nizam Guanais, a Nádia Rebouças, eu, Renato Manzano, e o Marcelo Augusto Cunha, grande Marcelo, que está nos acompanhando aí, viu, Nádia? Tá eu sei, já vi o Marcelo. Está acompanhando essa live. Essa foto, eu vou contar a importância dela. Essa foto foi no dia do lançamento mundial da marca Vale, que eu tive a grande felicidade de dirigir esse projeto, ser o team leader desse projeto. A Nádia foi, desde o início, aliás, foi a primeira consultora, porque meses antes nós fizemos uma preparação lá na Serra do Rio de Janeiro, com toda a equipe que iria trabalhar na marca, quem conduziu esse trabalho foi a Nádia Rebouças, foi transformador para todas as pessoas que participaram e influenciou logo de início todo o caminho. A marca Vale, para quem não sabe, é o maior case de branding corporativo e institucional do Brasil, um dos 10 maiores, um dos 20 maiores do mundo. Foi estudado em vários locais, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem artigos sobre esse lançamento da marca, sobre a estratégia, e nós estávamos, Nádia, Marcela e eu, conversando, quando veio o Nizam, que foi o nosso consultor, né, quem dirigiu, digamos assim, a publicidade do lançamento da marca, e ele abre os braços e olha para a Nádia, abre um sorriso e dá um abraço na Nádia, dá um beijo na Nádia e fala: professora, que alegria encontrá-la aqui. E os dois conversaram sobre o tempo em que a Nádia era professora do Nizam Guanais. E ele disse assim para mim, eu me lembro disso, ele pegou assim o rosto da Nádia, olhou para mim e disse: Manzano, essa mulher transformou a minha cabeça. Para quem eventualmente não saiba, Nizam Guanais é considerado um dos 10 homens mais criativos do mundo, por um respeitável ranking europeu, uma pessoa que está sempre na Forbes como uma das pessoas mais influentes do mundo, e que, então, a Nádia já vem fazendo a cabeça de formadores de opinião há muitos anos. Você lembra dessa foto, Nádia? Pode ir. Eu lembro dessa foto, só tem uma correção a fazer. O Nizam não chegou a ser meu aluno. Ele me conhecia como professora, porque ele era aluno da PUC, do Rio de Janeiro, e eu era professora, eu fui professora há 8 anos da graduação de publicidade. E o Nizam, antes de ser meu aluno, no semestre que ele ia ser meu aluno, ele recebeu a primeira proposta de trabalho dele em São Paulo. E aí ele mudou para São Paulo e não foi meu aluno. Mas eu me lembro você contando que ele era mirradinho, né? Eu acho fantástico que o Nizam hoje defende planejamento, porque a gente brigou muito na vida, porque os criativos eram totalmente contra os planejadores de comunicação. E hoje todo mundo na linha do planejamento. Mas é muito legal, foram grandes... eu acho que eu também fiquei na publicidade por causa disso, porque eu conheci grandes pessoas, grandes figuras, se debatiam temas muito importantes. O publicitário, de alguma forma, ele está sempre perto de todas as coisas inovadoras e críticas da sociedade, né? Se ele for esperto e curioso, ele acaba aprendendo muito. Muito bom, muito bom. Muito bem. Nádia, eu vou pedir aí... Aliás, eu não sei se comentei no início, quero agradecer nosso diretor hoje de transmissão aqui, o José Luiz, nosso colega, gestor, gerente de inovação da PUC Campinas, né, que está nos ajudando aqui, fazendo a transmissão das imagens, nos orientando aqui nos bastidores. Brigadão, cara. Imagina. Obrigado, de coração. Prazer estar aqui, imagina. Eu te agradeço, Zé, porque sem você não teria nada disso aqui. Não teria.
Ontem, contar os bastidores aqui, ontem nós estávamos fazendo um teste aqui à tarde, não estava entrando som, não estava entrando imagem, os vídeos. No fim, o Zé deu um jeito aí e consertou tudo, e estamos tendo a transmissão aqui. Nádia, eu quero então deixar você à vontade, pedir para você para iniciar então a sua apresentação. É uma apresentação muito importante, pessoal, porque ela diz respeito a um momento da nossa história e que, infelizmente, nós estamos revivendo, né? O Brasil que já saiu do mapa da fome em 2014, né? E voltamos ao mapa da fome em 2019, 2020, que é um dado muito triste, né? Que nos envergonha e nos comove muito. E a Nádia vai nos contar a história, os bastidores e toda a trajetória da ação da cidadania, do sociólogo Herbert Souza, que encampou e foi o cabeça, né, digamos assim, o mentor e o grande trabalhador nessa seara. É uma questão mais do que humana, é uma questão social, uma questão espiritual. Não é possível, né, que um país que é um dos maiores produtores de alimento do planeta, que ajuda a alimentar a parte significativa dos cidadãos desse mundo, né, um país como esse tenha aí mais de 30 milhões, 33 milhões, se não me falha a memória, de brasileiros que não conseguem comer uma refeição, duas decentes, num dia estão aí na linha da criticidade da fome. A Nádia vai nos contar essa história dos bastidores da ação da cidadania contra a fome, a miséria e a favor da vida, que é o nome dessa organização não governamental fundada pelo sociólogo Herbert Souza, e que a Nádia foi a assessora de comunicação do Betinho e que foi uma das grandes responsáveis por catapultar e trazer essa discussão da fome não apenas para o Brasil, mas para o mundo, né? Isso influenciou o mundo. Então, Nádia, eu quero deixar você à vontade, mais uma vez agradecendo. E, pessoal, vamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para essa narrativa fundamental e que mostra um case de inovação histórica numa época em que não havia todas as tecnologias que nós temos hoje, da comunicação, da informação, acesso e tudo mais, e foi feito, vocês vão ver aí como foi feito esse trabalho desenvolvido e as repercussões. E ao final da apresentação da Nádia, que deve durar mais uns 30, 40 minutos, nós vamos abrir para perguntas e iniciar os nossos debates. Nádia, por favor, fique à vontade. Obrigada, Renato. Eu queria dizer para vocês que eu vou fazer a apresentação junto com o Zé Luiz, porque ele é que está com o poder ali de passar os slides, então de vez em quando vocês vão me ouvir dizer vai, Zé, né? E aí nós vamos seguir. Eu quis começar a apresentação trazendo para vocês essas fotos, que são fotos completamente atuais, mas que eu as vejo desde a minha infância. Quando eu tive televisão chegou quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, eu já vi imagens da seca e da fome. E com certeza vocês viram isso também pela vida toda, só que talvez não nessas fotos, porque vocês já viram a fome na cidade, né? Nós conseguimos trazer a fome que era do Nordeste, que era da seca, para uma realidade das periferias das grandes cidades do Brasil. Então, hoje, a fome não está lá, a fome está espalhada pelo Brasil inteiro, em todos os cantos. Só que a gente não sabe o que é fome, porque a gente nunca passou isso, né? Nós nunca chegamos nem a ter muita fome. Quando a gente está com um pouquinho de fome, a gente diz, ai, estou morrendo de fome, né? E a gente vai comer. Imagine o que é sentir fome, passar dias sem. Então, para discutir o tema, a gente tem que fazer um certo exercício de pensar nisso, né? O que é não ter nada para comer? Você ter fome e não ter nada para comer. E as mães, especialmente, agora nós temos até uma guerra que está deixando isso muito claro, que diz para o filho, olha, vai dormir, porque eu não tenho o que fazer com você. Né? Ou então, no máximo, você tinha pão, né? Em algumas situações, nem isso. Você tem uma mistura de farinha de mandioca com açúcar e água. E quando a barra está melhor, põe um pouquinho de manteiga. É assim que o Nordeste e o Norte do país vive. Muita gente vive. Pode ir, Zé. Então, essa realidade ela já existia, ninguém presta atenção nela,
E o Betinho, que era um excelente publicitário, eu sempre digo que as pessoas ficam falando que sou eu, não sou eu nada. Eu só fui, sei lá, articuladora, fazia o barquinho andar, porque o grande ser que pensava a comunicação como transformação era o Betinho. Então, essa frase foi criada por ele, não foi criada por nenhum publicitário. Quem tem fome tem pressa. E se vocês prestarem atenção, até hoje ela está aí. Né? Todo mundo usa, todo mundo lembra, mesmo que não lembre que foi o Betinho. Até deputados na Câmara falam isso. Pode ir, Zé. E tem pressa mesmo. Né? E o que o Betinho começou, eu vou contar uma coisa que ele me contou, que me impactou muito. Ele disse, eu sempre fui uma pessoa do social, eu sempre lutei contra a miséria, contra a fome, pelos direitos e tudo mais. Mas era como se a fome eu achasse que sempre fosse existir. Nunca era possível acabar totalmente com a fome. Mas um dia eu estava andando na rua, ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, e eu vi um mendigo, né? Um morador de rua, na época a gente usava a expressão mendigo, jogado na calçada, e eu pulei a calçada pelas pernas dele. Quando eu fiz isso, eu me dei conta de que, para mim, aquele era um ser descartável. Era um ato de desumanização que eu estava fazendo com aquele ser. Então, eu aceitava que a fome existia. Eu aceitava que pessoas virassem nada. Né? Teve um cara recente que disse, são humanos animais, né? Não são verdadeiramente gente como eu. E aí eu me dei conta de que eu tinha que adotar, na minha vida, a luta contra a fome. E ele criou frases que fazem a gente perceber isso. O Brasil tem fome de ética, na realidade, e passa fome em consequência da falta da ética na política. Então, o primeiro movimento que o Betinho criou foi do movimento da ética pela política. Vai, Zé. Quem era esse Betinho, né? Que vocês estão vendo aí a figura de uma pessoa frágil, né? Ele até nos registros da polícia, que na época o perseguia, ele era descrito assim, como franzino semi-esquálido. Por que razão? Porque ele era hemofílico, sofreu muito a infância dele, teve tuberculose, ficou preso no quarto do fundo da casa dele, até inventarem um remédio, que eu não me lembro o nome agora, mas que ele esperava que a mesma coisa fosse inventada contra a AIDS, que era a doença que ele tinha nessa época. Uma doença que ele ganhou porque o sangue não era controlado pelo Estado. E hoje você está vendo uma luta que é para vender sangue, né? Coisas que nos escandalizam. Então, o que acontece na nossa vida? Eu digo sempre que a comunicação ela tem servido para anestesiar as nossas consciências. Ela não serve para me despertar, como eu estou tentando fazer com vocês, contando história, mostrando fotos, para que vocês concretizem o horror da fome, a indignidade que a fome representa para a gente como ser humano. Não é isso que acontece. Tudo trabalha a inconsciência do que é a realidade que nós vivemos e do que nós somos capazes, né? De deixar uma criança passar fome. O que isso significa? Pode ir, Zé. Então, surge na cabeça do Betinho, depois do movimento pela ética na política, a ideia de continuar o movimento. O movimento foi vitorioso, tirou-se o Collor, né? A entrega do impeachment. Eu escrevi o livro da Ação da Cidadania, depois eu vou mandar para aí, eu vou pegar com o Renato e vou mandar 2 exemplares, do de 25 anos que eu escrevi e esse de 30 anos que eu só fiz a curadoria, não escrevi, mas que eu vou mandar para vocês terem aí na biblioteca da universidade, tá? Então, ele cria esse movimento, que tem esse nome grande, enorme, Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Quando ele chama os publicitários, ele não chamou só publicitários, ele chamou empresários, chamou artistas, ele chamou publicitários, ele chamou estudantes, ele chamou todo mundo. Todo mundo que ele podia conversar, ele conversava. Inclusive o presidente da República, que pela primeira e única vez na vida que eu me lembre, e eu já estou aqui faz tempinho, a televisão, naquele horário reservado ao governo, foi aberto para o Betinho falar. Betinho e Dom Mauro Morelli, que acabou de falecer, querido Dom Mauro Morelli, falaram para o Brasil lançando a Ação da Cidadania.
como se fosse um programa de governo, como se fosse não, porque era um programa de governo. Pode passar. E ele dizendo isso, que democracia era incompatível com a miséria, com a fome e tudo mais. Hoje está nas ODS, que tanto a gente fala que vai conseguir fazer até 2030, né? Então, quando o projeto foi criado, foi feita uma pesquisa pelo IPEA e tinham 32 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza. É tão impressionante que hoje a gente tem 33. É triste a gente perceber isso, né? Então, o Betinho começou a conversar com todo mundo e a lançar essa campanha. Pode ir, Zé. Só que eu coloquei algumas questões de comunicação para ele sobre isso. Mas, rapidamente, a gente conseguiu 5.000 comitês. O que era um comitê? Olha como o Betinho, depois, pensando, eu vejo como ele era realmente estratégico. O comitê era como se fosse o departamento de vendas de uma empresa. A Ação da Cidadania era uma empresa que vendia um produto que era solidariedade, tinha que botar o solidariedade na prateleira do supermercado para você poder comprar solidariedade. Criou uma moeda, a moeda era alimentos não perecíveis, ninguém falava disso antes. Até hoje se fala, olha, a entrada desse teatro é alimento não perecível. Isso foi inventado naquela época, certo? E criou-se uma forma de distribuir a ideia fortemente na sociedade, que era a ideia do comitê. E rapidamente tinham 5.000 comitês. O que era isso? Eu resolvia fazer um comitê na escola do meu filho. O outro resolvia fazer um comitê no clube. O outro resolvia fazer um comitê no sindicato. Eu era mais influente, resolvia fazer um comitê dentro da empresa que eu trabalhava, porque eu era uma pessoa influente na empresa. E assim foram criando comitês pelo Brasil inteiro. Cada comitê desse irradiava a ideia da solidariedade e recolhia alimento não perecível. E, com isso, fazia rodar uma nova consciência com relação à fome. Essa é a ação da cidadania. E a novidade foi que o planejamento estratégico de comunicação ninguém fazia para produtos sociais como esse, para movimento, né? Porque isso não é nenhuma campanha, isso é um movimento social que dura 30 anos, que está aí até hoje. Então, o sonho era solitário do Betinho, mas ele conseguiu fazer virar coletivo. Então, isso tem uma importância muito grande para quem vai ser inovador. Se você tem uma nova ideia, o Betinho costumava dizer assim, a ideia não é sua. Só o dia que ela for a ideia de muitos é que ela vai ser executada. Enquanto ela for sua ideia, vai ter 1.000 inimigos que não vão deixar ir. Né? Então, imagina se todos nós hoje tivéssemos a ideia de querer a paz no mundo. A paz existiria. Mas não, são donos da ideia da paz e donos da não paz. E aí vira uma briga infinita. Então, nasce a Ação da Cidadania em 1993. E é uma estratégia inovadora de mobilização. Por isso é um exemplo. Eu vivo apresentando isso para ONGs que estão fazendo startups de impacto social, protagonismo e tal, porque isso tudo está aqui nessa história, né? Então, o que eu posso fazer? As pessoas não sabiam. O que é ter um comitê? Como é que eu posso agir? A gente fez um folheto que ensinava a formar comitê, que nada mais era do que aula para a pessoa saber liderar a sua ideia, liderar o seu projeto. Né? Ele criava um projeto. Então, a Ação da Cidadania foi um movimento que resultou da consciência dos transformadores que estavam ao lado do Betinho e que se dinamizou por soluções novas pelo Brasil inteiro. E tinha um segredo que o Betinho concebeu. Pode ir, Zé. O segredo era que não era só na cidadania, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Olha como é que virou a logomarca. Se tem estudantes aí de comunicação, vão me entender. Eu disse para o Betinho assim, olha, o nome do seu movimento é o nome de uma tese de mestrado. Ação da Cidadania contra a fome, contra a miséria e pela vida. Diz que isso está no filme, na série, que vai ser lançada agora em dezembro, e que eu estou morrendo de vergonha, porque o meu personagem existe na série, quem faz é a Andréa Horta. Olha o privilégio, olha a loucura que é isso. Eu acabei virando amiga da Andréa Horta. Lança então, quando, Nádia, o filme? Começo de dezembro, acho que primeira semana de dezembro. Eu aviso você. Maravilha. Vai ser uma série para o Globoplay. Acho que são 8 episódios.
Então, o que a gente fez? A gente deu a importância à ação, que era o que a gente queria das pessoas. A gente queria ação. Então, o nosso produto virou ação. E o resto tudo ficou pequenininho embaixo, para a gente poder realmente botar um produto na prateleira. Zé, mostra o filme do prato. Esse foi o filme que lançou tudo. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. Então, vocês veem que a gente consegue botar numa mensagem muito curta. Naquela altura, a gente não sabia nem como veicular. Cadê o dinheiro para entrar na do Globo de televisão? O nosso dinheiro era o Betinho. O Betinho foi lá, conversou com a Rede Globo, que veiculou durante 4 anos 35 filmes, de graça. Então, nessa altura, eu sempre homenageio a Globo, porque nem a Globo fala disso que ela fez, que foi extremamente importante. 35 filmes, tanto que ela continua apoiando fortemente até hoje. Quem viu o Jornal Nacional no último mês, viu várias vezes falar da Ação da Cidadania, porque lançou o livro, porque lançou de novo o Natal Sem Fome, que a gente vai ver aqui já já. Então, a Ação da Cidadania é ação, é isso que nós precisamos, ter gente preocupada com a fome e a ação. E aí surgiu um produto de oportunidade, que é o Natal Sem Fome. Então, veja que tem uma estratégia muito clara. Tem a campanha institucional, como a gente fala normalmente, e tem a campanha de varejo. Você foi aproveitar uma data de varejo, que é o Natal, onde as pessoas ficam mais sensíveis, ficam mais solidárias, mais fraternas, normalmente, para que faça um grande dia do Natal Sem Fome. Natal Sem Fome existe até hoje, acabou de ser relançado lá. E o Betinho saía por aí com as frases dele: a fome é a maior violência. A maior violência que a gente pode fazer para o outro é não deixar que o corpo dele exista na Terra. A fome é isso, é eliminar o corpo de um ser, né? Como a gente faz com vários outros seres vivos que a gente é antropoceno e só pensa que o humano é que é o grande barato do mundo, e não é, né? Eu trabalho para todos os seres vivos, não para só o ser humano, entre aspas. Então, a Ação da Cidadania foi esse primeiro movimento que teve essa coisa planejada como uma campanha que nunca ninguém fazia isso. Eu costumo brincar que eu digo assim, campanha social é ótimo, pega um artista, bota uma camiseta e bota o nome ou o logotipo da campanha aqui, está feita a campanha. Isso não é estratégia. Isso não é estratégia que vá consolidar e mudar algum pensamento dessa consciência anestesiada que a gente tem. Pode ir, Zé. Então, através da fome, o que o Betinho acabou fazendo? Porque entrou muita gente com muitas expectativas, ele acabou criando um sentimento simbólico da fome. Tanto que existiu a música, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Teve várias apresentações que eu fiz, que era tão impressionante que a locutora substituía as frases do filme, que a gente falava arroz, feijão, milho, não sei o que lá, substituía pelas comidas da cidade dela, do país dela, que não eram as nossas, né? Então, é impressionante como isso, porque eu fiz essa apresentação na América Latina, eu fiz em Angola, vários lugares que foi despertado para isso. Então, foi isso, é uma comunicação planejada que deu significado e significância, que é o que nós precisamos fazer para criar marca, né? Tem que dar um significado a alguma coisa. Esse eu trouxe porque eu acho tão bom esse anúncio. Esse homem tem um briefing para você. Esse foi o primeiro anúncio lançado, foi feito por um publicitário que hoje virou escritor, Zé Guilherme, está lá em Portugal, mora em Lisboa, e ele escreveu esse texto. Então, era assim, o Zé, não era esse Zé, era o Zé Guilherme. Zé, faz aí um anúncio dizendo que o Betinho quer que você compareça numa reunião. E foi feita uma reunião numa faculdade, na faculdade da cidade, na época. Eu e o Betinho, a gente apresentou o planejamento de marketing e comunicação. As pessoas na plateia eram pessoas de RH das empresas, de marketing das empresas, porque eu era conhecida nessa área, né? E aí tudo
todo mundo saiu trabalhando e fazendo comitês. O meu comitê, por exemplo, a gente brincava assim, qual é o seu comitê? O meu comitê chamava-se Comitê Ideias, porque era o comitê da comunicação. Então, uma vez por semana, estava todo mundo, acontecia na minha agência. Aí todo mundo aparecia dando ideias, né? Faz isso, faz aquilo, o filme e tal. E, às vezes, chegavam filmes prontos. Tem um deles que chama Cadê Você?, que é uma música do Lobão, maravilhosa, que ele chegou pronto e emocionou toda a sala. Mas um dia chegou um que a gente não conseguiu aprovar, porque era agressivo. Betinho não era agressivo, Betinho era doce. Betinho, ele falava todas as coisas que tinha que falar, muito importante, muito agressivamente até, mas ele tinha uma doçura, ele tinha os olhos verdes, que eu não esquecerei jamais, porque era uma doçura, uma tranquilidade. Se vocês assistirem no Globoplay, chama-se A Esperança Equilibrista. É um documentário que está lá, onde vocês vão ouvir o Betinho contar a história do Brasil, dizer o que aconteceu, por que nós temos fome, e falando sobre a campanha também. Esse não é uma série, como a que vai sair agora, de ficção. Ele é um documentário, tá? Pode ir, Zé, senão não vou chegar no fim. Aí, o que tinham eram coisas como essa. Isso aqui é o Meio Mensagem, que era o principal jornal na época. Mercado publicitário se engaja na campanha contra a fome. Todo mundo trabalhando de graça. O redator, o diretor de arte, todos eles. E qual era a estratégia que eu queria deixar para vocês, que era a POR? Não era só na cidadania. Na cidadania estávamos nós, mas a política pública que nasceu, e que foi a primeira coisa que o Bolsonaro destruiu quando ele assumiu, foi o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar. Então, esse conceito, que já voltou, evidentemente, com Lula, ele é fundamental, porque não é só a fome, é o que se come. O Brasil tem um problema hoje terrível, porque nós temos a fome e quem come o máximo de porcaria nesse país, que são xiitos, se vocês comem, me perdoem, mas pensam um pouquinho, são X, essas coisas todas pré-produzidas, que não são comida de verdade, como a gente costuma dizer, são a população carente. Quem mais come isso, quem tem consciência, não vai comer isso. Está preocupado em comprar orgânico, tem consciência e dinheiro, né? Mas olha, a gente vive aí também uma exclusão. Então, o comitê distribuía, pode ir, que eu já falei bastante dos meus comitês queridos, o Betinho em tudo quanto é lugar, né? Entregando cartaz, tendo ideia, o folheto que foi distribuído, o que eu posso fazer, como é que eu crio um comitê, como é que eu escolho o meu tema. A comunicação estratégica, que, na realidade, ia para a mídia para dar o briefing para o trabalho dos comitês. Então, aqui eu vou contar que Betinho não se satisfez com a fome. Olha cada anúncio que saía, né? Nós, brasileiros, apavorados e indignados, imploramos por respeito. Agora é uma questão de sobrevivência. Isso tudo era criado e enviado para mim. Às vezes a gente dava o briefing, às vezes vinha espontaneamente. Para 30 milhões de brasileiros, isso aqui era uma revista da moda, falando-se em Fashion Week e tal. Para 30 milhões de brasileiros, a última moda não vem nem de Paris, nem de Milão, vem da Etiópia. E os publicitários amavam, né? Porque era a grande oportunidade deles fazerem coisas altamente criativas. Isso aqui é para mostrar as iniciativas várias que vinham, né? Isso aqui é o Pão de Açúcar. A gente, quando vai no Pão de Açúcar, a gente manda fazer um pratinho com a foto da gente. Eles fizeram um prato para vender, angariar dinheiro e dar para a campanha dentro do Pão de Açúcar. Então, as pessoas tinham ideias, era um movimento que cada um ia inovando. Aqui foi uma reunião que foi muito emocionante, porque quando a Eco 92 veio, teve um encontro ecumênico, que foi muito, muito importante. Dalai Lama veio para o aterro do Flamengo, vocês fazem ideia disso? E aí a campanha contra a fome criou uma espécie de um comitê de religiosos, de todas as religiões. Então, esse aí foi o registro desse encontro, que foi muito importante. Então, bom, aí os caras que funcionavam, Caetano, Gil e Tom, não dá para eu mostrar para vocês todos os filmes, mas eu vou mostrar desses daqui, que é a fase das parábolas, a gente chamava de parábolas.
A gente não só está mudando fome, a gente está mudando consciência. Mostra o Caetano aí para mim. Longe, muito longe daqui, havia um país muito rico. Rico, mas corrompido pelo egoísmo e pela indiferença do seu povo. Nesse país vivia um homem que ia todos os dias durante muitos anos para o meio da praça tentar convencer as pessoas a mudarem de atitude, a lutarem contra as injustiças. Quase ninguém ouvia. Um dia, um viajante que passava por ali lhe perguntou: há anos eu passo por aqui e vejo você lutando para tentar modificar as pessoas. Por que você continua? O homem respondeu: é simples. Se eu desistir, elas é que terão conseguido me modificar. O que somos é um presente da vida para nós. O que nos tornamos é o nosso presente para a vida. Vejam bem, essa fase foi criada com o Newton Bonder. Newton Bonder é o rabino daqui do Rio de Janeiro. Eu continuo achando que eu estou no Rio de Janeiro, eu não estou em Juiz de Fora. Mas é que os meus anos de Rio são muito fortes. Então, ele contava as parábolas para a gente, as histórias. Vocês devem conhecer a história do Beija-Flor, por exemplo, que é mais conhecida do que essa que a gente acabou de ver, que o Betinho é que fez o filme. A gente acabou convencendo ele a fazer o filme. Esse eu não trouxe para vocês, porque ele é o mais conhecido, mas se vocês entrarem no YouTube, vocês acham. Tem o Gil, tem o Tom, tem todos lá. Você entra e bota lá, Esportes da Ação da Cidadania, que vocês acham. Então, isso foi momentos muito importantes, porque a gente não estava trabalhando só na questão da forma. Até eu apareço aqui, ó, Nádia Rebouças, nem tinha visto. Então, é importante vocês perceberem que o movimento ele era mais profundo, ele tinha uma questão de mudar a consciência das pessoas com relação à democracia. A nossa democracia era muito recente nessa época, né? Isso foi em 93, nós tivemos a anistia em 79, nós estávamos ainda chegando caras que ficaram exilados do Brasil, cientistas, estudiosos, professores. Vocês têm que pensar que muita gente foi expulsa pela ditadura, entre aspas, né? Inclusive, eu queria dizer para vocês que hoje é um dia muito especial que eu estou aqui com vocês, porque eu estou falando do Betinho, que foi absolutamente importante na minha jornada, no dia em que o Vladimir Herzog, um jornalista paulista, foi assassinado pela ditadura, e que era meu cunhado, que é uma saudade eterna, porque ele foi o meu mentor. Sabe quando a gente é adolescente, que a gente tem aquelas pessoas que a gente admira, que a gente olha e diz assim, eu escuto muito isso do jovem, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Então, eu falava isso para o Vlado, né? Quando eu crescer eu quero ser igual a você. E aí, quando ele foi embora, foi uma dor gigantesca, porque não foi perder um tutor, um amigo, meu cunhado, foi perder para a ditadura, né? Porque eles prenderam todos os jornalistas. Isso aí dá outra palestra, não vou contar agora. Só queria dizer a vocês que hoje eu homenageio, eu honro dois lutadores pela democracia desse país, que é o Betinho e o Vladimir Herzog. E faço do Caetano as palavras, né? Quer dizer, a vida inteira eu ouvi dos publicitários: Nádia, por que você continua nessa bobagem? Vai ganhar dinheiro, vai fazer publicidade na grande empresa, vai fazer isso, fazer aquilo. E, na realidade, se eu tivesse aceitado isso, eles é que teriam me modificado. E eu estou na vida para modificar a consciência, usando a comunicação para transformação, que é o que eu acredito que funciona. Então, a mídia também era na imprensa muito forte, pode seguir, Zé, senão não dá mesmo. Aqui o Betinho foi homenageado, foi até na escola de samba, né? Teve uma homenagem para ele que foi linda, e ele conseguiu ir, para minha felicidade, mesmo magrinho, mal, já quase indo embora, porque a AIDS vai destruindo a pessoa, né? Ele perdeu todos os irmãos com AIDS, hein? Vocês têm que conhecer essa história, porque ele também lançou uma luta a favor do controle do sangue, que a ONG que ele abriu chama-se ABIA, e está ativa até hoje contra o preconceito contra os aidéticos. Então, as campanhas eram assim, olha, com essa campanha o Brasil pode perder o título de país
de miseráveis e famintos. Colabore. Então, essa campanha era como se o bottom tivesse no umbigo, né, da pessoa. Então, é essa campanha que pode mudar isso aqui. Então, é muito incrível. Aí, esse aqui foi um trabalho maravilhoso, que foi a arte contra a fome. Tinha artistas, teve uma caminhada de artistas plásticos do Leblon até o Leme, carregando como que eles percebiam a fome em obras de arte. Então, tudo acontecia, era uma coisa meio mágica, né? Então, imagina, a Globo via isso, veiculava o comercial da gente sobre a arte contra a fome que a gente fez, né? Então, tinha isso. Aí, o que o Betinho inventa? Que a fome já tínhamos ganhado, pelo menos as pessoas entendido isso. Vamos falar do emprego. Eu falei, mas o comitê não vai conseguir arranjar emprego, Betinho. Arranjar comida, tudo bem, a gente cata comida e leva. Agora, emprego, como é que vai fazer? Nádia, acredite nas pessoas. Nunca me esqueço disso. Passou-se um tempo, eu cheguei no IBASE, na mesa tinha uma havaiana, cujo bottom, que juntava aquele negócio das tiras, era da Ação da Cidadania, feita por uma cooperativa. As pessoas se juntaram, fizeram cooperativa. O que tinha um pedaço de terra doava para o outro plantar arroz para poder distribuir. E fazia coisa... Eu sei que foram 3.000 experiências que estão documentadas sobre atividades inovadoras para a terra, né? Então, o emprego foi o único filme que a gente pagou quem fez, porque a gente pegou desempregados na Cinelândia, que é um lugar aqui, lá no Rio, onde os desempregados ficam olhando jornal, classificado, ficavam na época, né? Hoje é tudo diferente. E aí esse filme foi muito forte, porque a gente pegava a voz da população quando vê uma pessoa de rua. O que você escuta assim? Dos privilegiados, você escuta assim: ih, ele não trabalha, olha o vagabundo ali, não quer trabalhar. Então, eram essas vozes e filmando a realidade, com o nome do cara, com quanto tempo ele não tinha trabalho e tal. Mas, não satisfeito, o Betinho resolveu brigar pela terra. E aí foi o começo do fim da Ação da Cidadania. Do ponto de vista da comunicação, eu tenho muito claro que aí foi que a Globo nos disse não, de alguma forma. E, na realidade, logo em seguida, o Betinho morreu, porque ele morreu em 97. Mas isso aqui era um cartão postal que a gente mandou para o Fernando Henrique. O Brasil inteiro mandou para o Fernando Henrique. E tem frases lindíssimas nessa Carta da Terra, quando ele diz que a Terra não foi criada para ser presa, ela foi criada para ser livre. Um dia a vida surgiu na Terra. A Terra tinha, com a vida, um cordão umbilical, a vida e a Terra. A Terra era grande e a vida pequena. A vida foi crescendo e a Terra ficando menor, não pequena. Cercada, a Terra não virou coisa de alguém, não de todos, não comum. Então, essa discussão sobre a questão da Terra, o filme era com a Eva Vilma, a gente tem ele aqui, mas não tem como mostrar, porque o som dele não está passando direito, e foi um filme inédito, porque nunca foi veiculado. Porque quando ele chegou na Globo, ele não entrou. E aí a gente entendeu que era um recado, ó, Terra não mexe. E até hoje, se vocês pensarem, o nosso tema complicado, difícil, quer dizer, todos os países que evoluíram tiveram reforma agrária, nós não conseguimos fazer uma reforma agrária até hoje, né? Então, nós temos um karma com relação à terra muito forte. Pode ir, Zé. Bom, então, a estratégia pode seguir do Natal Sem Fome, que eu já falei bastante. Essa da fome de bola foi criada pelo Chico Buarque de Holanda. Imagine o Chico criar um produto social, chama-se Fome de Bola. Ele ia andando em cada cidade, fazia o jogo de futebol, aquela coisa que ele adorava, levava os artistas locais, levava alguns amigos dele e arrecadava alimento. E era uma festa e acontecia e tal. Então, o Betinho trabalhava em todas as frentes. Onde tinha possibilidade de haver colheita de comida, lá estava o Betinho fazendo isso. Se vocês olharem os jogadores na Copa do Mundo de 94, todos eles têm uma fitinha verde, que parece aquela do Senhor do Bonfim, que, na realidade, foi o símbolo que nós demos aos jogadores, porque em Friburgo eles resolveram doar o carro que eles tinham ganho
para a campanha da Ação da Cidadania. Aí Betinho foi lá e botou a fitinha em cada um deles, que foi uma ideia que a gente teve de um dia para o outro. Tudo dele era louco, assim, Nádia, eu tenho uma ideia para não sei o quê. A gente chamava ele, lá vem Betinho das demandas transversais, que era direto. Ele era brilhante, gente. Realmente eu fui apresentada a um ser muito especial. Aí ele era propício a muita caricatura, muita coisa. Tem muita coisa no YouTube, se vocês entrarem. E quando ele se foi, a Maria, a mulher dele, resolveu fazer esse pôster para entregar, um cartão postal também para entregar para todos nós. Agora é com vocês. Comitês assumem o compromisso de manter acesa a solidariedade desencadeada por Betinho. E é o que eles estão fazendo até hoje. Eu honro esses comitês o tempo todo, porque eles estão levando adiante em 30 anos, quer dizer, Betinho morreu em 97. Eu estou em 2023 e os comitês estão aí, fazendo tudo que vocês imaginarem. A imprensa, que foi um apoio muito grande que a gente recebeu, pode ir. A gente estava na imprensa direto, a gente era bem esperto. Ia lançar o filme do Caetano, por exemplo, a gente levava o Caetano. Aí a imprensa toda ia atrás, né? Não tinha jeito que eles não fossem documentar. Então, a gente tinha 1000 estratégias, como de empresas, para campanha muito bem feitas, porque a gente sabia fazer. Pode ir. A Ação da Cidadania ensinou que o perceber é solitário, mas o fazer é coletivo. Esse aprendizado está aí. Está onde hoje esse aprendizado? Está nas mulheres que fazem um movimento incrível, está nos negros que estão na rua e perceberam claramente sair do solitário, do sofrimento e foram para o coletivo, gritar. E está nos indígenas. Né? Eu brinco sempre que eu digo, a alegria é trazida pelos indígenas, que têm uma capacidade de cantar, de cores, de tudo. O negro vem trazendo toda a dor que é carregada por um colonialismo, uma escravidão terrível. Então, é isso. E nas empresas nasceu o COEP, que também existe até hoje, que é o Comitê das Empresas Públicas, que deram muita força também para a campanha ir adiante. O André Spitz existe até hoje nesse comitê das empresas. Eu trabalhei demais nessa área também, onde depois a Dilma também aproveitou toda essa estrutura para lançar a campanha a favor das mulheres e tudo mais. Então, tem muita gente organizada nesse país, desde aquela época. Bom, então, em 94 eram 5.000 comitês, e 95% da população dava apoio à Ação da Cidadania. Então, foi isso, por isso ela viveu 30 anos, né? Nós conseguimos que os publicitários e os jornalistas entendessem melhor o papel social deles. Minha briga com os publicitários sempre foi essa, né? Eu gostaria muito que eles percebessem, até hoje acho que ainda tem espaço para isso, o quanto eles têm importância social, e a comunicação tem tudo a ver com educação. Aqui são 2 exemplos, o anúncio para os empresários, que eu gostaria de soltar ele sempre. Empresário, onde o senhor está quando o país precisa? Né? É uma sacada muito grande da Avestruz. E o primeiro lançamento do Balanço Social. A gente conhece hoje os relatórios de sustentabilidade, né? Hoje é de sustentabilidade ESG, né? Porque os conceitos eles vão evoluindo. Apesar da gente não conseguir resolver os problemas totalmente, os conceitos vão ganhando novas formas de fazer. Eles nasceram como balanço social, porque o Betinho dizia assim, ué, não é a razão social da empresa? Qual é o balanço social, então? O balanço social não é o balanço financeiro. Não é só dizer quanto faturou, quanto lucrou. E o primeiro balanço que começou a contar a diversidade foi esse modelo do balanço social do IBASE, que era quantos negros tem trabalhando na sua empresa? Quantas mulheres? Em que cargos? Né? Então, era o primeiro olhar crítico, acentuado para isso. E, através da fome, a gente despertou todo o sentimento da fome simbólica. Pode ir, Zé. Aí morre Betinho. Eu gosto muito dessa manchete, porque é a voz da cidadania. Foi realmente como se apagasse uma voz, e nós que estávamos preparados para ele morrer, porque todo dia a gente achava que ele ia morrer durante anos, né? Todo dia, não, Betinho está muito mal, agora não vai, não passa, não sei o quê. O dia que ele morreu foi uma tristeza enorme, como se fosse uma novidade.
porque, na realidade, ele fez a gente acreditar que ele não ia morrer nunca, entendeu? Ele não ia morrer, porque ele estava sempre para morrer e não morria. Aí, o dia que ele morreu foi de muita dor, de muita perda. A Ação da Cidadania sentiu muito, né? Porque era um líder muito forte. Não se faz líder com tanta facilidade. Ele tinha características que ajudavam a formar essa liderança dele. E aí a cidadania passou por vários caminhos, mas nunca deixou de existir. Esse daqui é o livro que eu escrevi, que foi com 25 anos da Ação da Cidadania. Ele é todo construído com testemunho das pessoas, me deu um trabalho louco, porque eu resolvi fazer um livro dentro do conceito da Ação da Cidadania. Não é um livro meu, é um livro da cidadania. Então, eu fui ouvir todo mundo, artista, empresário, isso e aquilo. Essa foi a turma desse livro. Esse, do lado, o único homem que está nessa foto é o Daniel, que é o filho do Betinho, que hoje lidera. E eu estou aqui, impossível de ser reconhecida, porque depois que você deixa o cabelo ficar branco, ninguém mais te conhece, né? Mas estou aí, não faz tanto tempo assim, porque foi em 2018. Vamos embora, gente, que eu tenho... Bom, aí o Natal Sem Fome voltou em 2017, quando ficou claro que a fome tinha voltado, né? Tinham 52 milhões de pessoas vivendo fora da linha da pobreza. Pode ir, Zé. Natal Sem Fome, a fome não é fake, aí as frases já eram atualizadas, né? Quem tem fome tem pressa, do Betinho, a gente não vai largar nunca. E eu acho muito interessante que o Betinho fala em cultura. Ele tinha plena consciência que, se a gente não mudar a cultura do país, não vai haver um enfrentamento da fome e dos problemas que a gente precisa. Então, ele dizia que o governo... Essa frase dele, para mim, é seminal. Essa frase diz tudo para mim. E quando eu tomei conhecimento dessa frase, foi que eu tive um despertar muito grande, Nádia, e eu comecei a dedicar a minha vida profissional a estudar a cultura das organizações, da sociedade, porque eu acredito nisso que o Betinho escreveu, viu? Ele dizia o seguinte: o governo a gente empurra, seja ele qual for, a gente empurra, porque tem que lembrar que o movimento da Ação da Cidadania não era um movimento político. Ao contrário, o Betinho dizia com toda clareza: não tenha partido, nosso partido é a cidadania. Então, a cultura, não só a cultura máxima, como a própria cultura que produz filme, música, isso e aquilo, ele juntava tudo isso como o grande barato para a transformação. E era a cidadania fazendo isso que ia empurrar o governo para ser. Então, por isso ele criou o Conselho, empurrado pela Ação da Cidadania. Essa era a estratégia que ele montou. E aí ele virava várias coisas. Isso aqui ficou lindo, né? Aquele artista lá de J. Borges, lá de Pernambuco, que fez o desenho do Betinho, que é muito bonito. Então é isso. Foi uma coisa muito forte. Hoje, quem leva a Ação da Cidadania são esses dois queridos, o Daniel e o Kiko. O Kiko é filho do CA, o cara que chegou no Brasil, do Canadá, junto com o Betinho, depois do exílio, trazendo um computador, e abriu o primeiro provedor, que se chamava Alternex, os mais antigos, capaz que os antigos, como eu, lembrem, porque era o provedor das ONGs. Agora eu descobri que um jeito legal de dizer velho, que eu não tenho problema nenhum em dizer velho, é dizer decana. Tem um grupo de amigos do trabalho que diz assim: deixa a decana falar. Aí eu já descobri que agora não tem esse negócio de terceira idade, disso, daquilo. Eu sou decana. Então, a decana tem muitas histórias para contar. Então, eles fizeram recentemente, os dois, que se encontraram, nem eram amigos, se encontraram um dia e resolveram levar adiante a Ação da Cidadania e estão fazendo um trabalho brilhante, eu tenho o maior orgulho deles. Criaram esse Encontro Nacional contra a Fome, ou seja, uma retomada de tudo que foi feito, de tudo que aconteceu, eles estão fazendo. E aqui foi, o mês passado, o lançamento do último livro dos 30 anos, que eu consegui estar e ver o Daniel, que é muito, muito querido e tenho muita admiração por ele. Esse livro que também vou mandar para vocês. Eles investiram nos últimos anos em novas instalações. Vocês vão olhar e vão dizer assim: nossa, que high-tech, parece até uma empresa. É isso mesmo que eles querem passar. Que a inovação é isso.
né? É dentro de uma estação de trem antiga, na Gamboa, no Rio de Janeiro, que tem um trem. Aí eles chamaram os irmãos gêmeos para pintar o trem. E olha o que eles pintaram no trem. Maravilhoso. E chamaram todas as organizações que o Betinho criou para estarem no mesmo espaço. Então, o IBASE está funcionando nesse espaço na Gamboa, a BIA da AIDS e o Instituto Marielle, que é a semente do novo tempo. Está tudo junto aqui nesse grande espaço maravilhoso. Eles estão tendo horta, tem comida solidária. Essa caixinha que o Zé mostrou antes é de comida pronta, porque eles resolveram que os comitês também podem distribuir para quem está na rua, para as famílias que começaram a se juntar na rua. Então, eles preparam uma comida, tem uma horta com verduras sem agrotóxico. Eu ganhei um saco de verduras, quando eu abri aqui de fora, saiu aquele perfume de comida de verdade, assim. Então, eles estão fazendo coisas muito inovadoras e legais. E tudo tratado com muito profissionalismo, né? Quer dizer, se o que caracterizou a ação da cidadania, que a gente inventou lá em 93, foi a paixão, né? Foi a coisa da loucura, e vamos, a gente vivendo a ditadura sem internet, tudo por fax, sem como fazer reunião, tudo mais. Hoje, a ação da cidadania é uma startup. É como se fosse uma startup, mas ela é tão antiga já e tão experiente que ela é uma das maiores ONGs desse país e que tem salvado venezuelanos, os índios, os indígenas recentemente. Então, onde tem problema climático e não sei o que, ela está a ação da cidadania levando alimentação. Pode ir. Não, aqui é só os filmes, não interessa, e aqui sou eu. Se vocês quiserem me achar no mundo, é tudo Nádia Rebouças, tá? Então, eu estou no Instagram, eu sou muito ativista no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, porque eu também continuo trabalhando com consultoria para empresas e para ONGs. Recentemente, trabalhei para o Elas, que é um fundo só para mulheres, para organizações de mulheres. Trabalho com a Caliber, que é uma empresa de reputação, de marca. Então, eu estou aí na vida para trocar com vocês enquanto eu estiver viva e ativa. A gente vai fazendo confusão. Bem-vindos à minha vida. Nossa, Nádia, muito obrigado. A gente não tem nem como agradecer esse conteúdo fantástico. E eu estou aqui pensando, fazendo anotações aqui durante a sua fala, o quanto essa live ela terá e ela vai reverberar para os nossos alunos de jornalismo, nossos alunos de publicidade, quantas lições tem para a publicidade, quer dizer, do uso das ferramentas, das técnicas e das estratégias publicitárias para a transformação social, para o impacto social positivo, né? Nós vamos abrir agora as perguntas. As pessoas que quiserem formular as perguntas, por favor, pode escrever no chat, eu acho que é a melhor maneira, né? O José Luiz, a gente vai lendo aqui, mas eu quero já emendar, se você me permite, Nádia, duas questões. A primeira delas é diretamente com relação à temática, né, da luta contra a fome. Eu separei alguns dados aqui para fazer essa pergunta para você. É o último relatório da ONU, né, das Nações Unidas, sobre a fome, e as estatísticas são estarrecedoras, né? Hoje, no mundo, esses dados são dados agora do último levantamento, feito em julho, final de julho de 2023, meados de julho de 2023, e que mostra o seguinte, né? Nós temos 735 milhões de pessoas passando fome no mundo, fome absoluta no mundo. Mas pessoas que não conseguem comer todos os dias, ou seja, que come um dia, passa 2 dias e come depois, são 70,3 milhões de pessoas que estão 2,3 bilhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar no mundo. 2,3 bilhões de pessoas nesse planeta não têm o que comer. No Brasil, nós temos 70,3 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. Não conseguem comer
o mínimo necessário para um ser humano todos os dias, passam fome em alguns dias da semana, mas nós temos aí 33 milhões de pessoas que estão em grave situação também, que não têm o que comer todos os dias, sendo que desse total nós temos mais de 10 milhões de pessoas em situação de fome absoluta no Brasil. Pessoas que morrem, estão condenadas a morrer de fome se não forem urgentemente atendidas, alimentadas. Agora, o que é estarrecedor, além dos dados per si, é saber que hoje o mundo produz alimento numa quantidade que daria para alimentar o planeta, ainda sobra. E nós temos no Brasil, por exemplo, né, em várias cidades, você tem um grande desperdício de alimentos, e pior do que isso, quando você vê países como os Estados Unidos, e infelizmente o Brasil está indo pelo mesmo caminho, nós temos uma comida que ela está completamente contaminada, que nem comida são rejeitos industriais, né, que recebem aí os antes, né, conservante, corante, acidulante, quer dizer, não é comida, e que cria um problema gravíssimo de saúde, mesmo para aquelas pessoas que têm acesso ao, entre aspas, a esse pseudo-alimento. Ô, Nádia, eu queria ouvir você, quando seremos humanos de fato? Porque não é possível admitir uma coisa dessa, é escandaloso, é triste, nos dói o estômago, né, nos dói a alma. Como é que você avalia essa questão depois de toda essa luta da ação da cidadania, que maravilhosamente você traz os bastidores e a história viva dessa grande inovação, né, que você vem contando a história sua desde os anos 70, passando pelos anos 80, o nascimento da ação da cidadania. Como é que você enxerga esse filme, esse retrato triste, particularmente no Brasil? Mas é triste você fazer essa pergunta para mim agora, nesse contexto de guerra, que enquanto nós estamos falando aqui, a gente sabe que estão morrendo milhares de crianças, porque não tem nem água, né? Eu não sei, Renato, realmente eu devo te confessar que quando a gente vai envelhecendo, parece que dá uma angústia maior, porque você pensa assim, não vai dar tempo mais, né? Esses últimos 4, 5 anos, 6 que a gente viveu, era esse o meu sentimento. Não vai dar tempo de reconquistar tudo, de fazer tudo de novo, tudo que está sendo destruído, né? E não vai dar tempo da gente resolver esses mega problemas. Quando você vê o Rio de Janeiro pegando fogo, em todos os ônibus, a minha cidade querida, aí você olha e fala, como é que a gente vai sair dessa loucura, né? Porque ali também a gente não está sendo humano. Nós temos uma guerra civil, nós temos 44 mil jovens que são mortos todo ano no país. Isso não é guerra? Né? Então, nós estamos numa situação que eu acho que você tem razão. Eu ontem estava numa live da minha filha, que é uma pessoa que estuda religião, aqui em Juiz de Fora, e ela fez já doutorado e tal, e a discussão era o seguinte: como é que a gente faz as pessoas perceberem que nós temos que cuidar dos vivos e não só dos humanos? E eu pensava assim, gente, mas ainda não estamos cuidando nem dos humanos, né? Como é que vai fazer a consciência chegar a perceber, como para mim é tranquilo, eu olho as minhas plantas, tenho o maior respeito por elas, porque eu olho para elas e eu vejo um ser vivo, que a terra fez tudo por ela e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu olho a minha vizinha, que ganha uma orquídea, e na semana seguinte eu vejo a orquídea na lata de lixo. Não só ela não molhou, não cuidou, como ela não entendeu que ela pode ter essa orquídea pelo resto da vida dela, como eu tenho as minhas. Então, o aprendizado do respeito ao que é vivo, nós estamos muito distante disso, porque a gente não consegue respeitar o nosso semelhante, né? Esse insight que o Betinho teve atravessando a perna, todos nós já fizemos, ele não pulou um mendigo na rua, todos nós já fizemos, né? Um ser que você não existe, né? Ou fechar o vidro. Eu me lembro que um dos filmes da Ação da Cidadania que fez mais sucesso é que um menininho chegava na janela do carro e o cara fechava o vidro rapidamente, né? Ele trouxe um impacto enorme, foi o vídeo mais lembrado. Por quê? Porque é o que todos nós fazemos, né? E de preferência a gente não pensa mais nisso, porque não aguenta pensar.
Não, e nem é só por maldade, porque não aguenta pensar numa coisa que você não encontra solução. Mas eu acho que tornar consciente o que se passa com a gente é o que vai possibilitar que pessoas liderem novas coisas, que a gente inove, que a gente faça inovação. Nós precisamos de inovação, não é só nas empresas, não é só na inteligência artificial, nós precisamos de inovação de como seremos humanos, de como vamos construir organizações que respeitem mais as pessoas, de como resolver o problema da fome, o problema do esgoto, o problema disso e daquilo, e do outro, e da polícia, e da droga, e das pessoas que estão drogadas caindo na rua. Nós precisamos de inovadores, nós precisamos de ciência e inovação. E é isso que eu acho que as universidades têm um papel muito importante hoje, no sentido de estimular essa garotada a trazer novas ideias, porque eles pensam já na tecnologia, e a gente tem muito mais dificuldade, né? Por mais que eu tente acompanhar, que eu tenha essa curiosidade toda, é muito mais difícil do que para eles, né? Então, a minha esperança está no jovem, que, claro, tenho decepção todo dia com parcela desses jovens que não estão interessados em nada, especialmente mulheres que só estão preocupadas em saber aprender a fazer maquiagem, por exemplo, né? Não é nessa mulher que eu estou pensando nas outras milhares de mulheres que estão por aí, especialmente as negras, né? Nós temos um movimento negro que a gente pode acreditar que está aí querendo estudar, as cotas foram renovadas, graças a Deus, vão continuar estudando muito e representando um caminho novo. Nós temos os LGBTs que trazem uma alegria na nossa vida, que é só a alegria que eles trazem nas manifestações deles, eu já acho surpreendente, né? Porque eles reclamam, gritam, lutam, mas eles lutam na cor, na alegria e tal. E aí entram os nossos indígenas também, que entram nisso. Então, para mim, quando eu escuto o Krenak, eu consigo ter alguma esperança, né? Quando eu escuto Siddhartha Ribeiro, eu tenho alguma esperança. Então, eu vejo pessoas que estão por aí, que estão tentando fazer esse trabalho, que é abrir a consciência. Mas nós precisamos muito de comunicação. Nádia, a fome é um projeto político, na sua visão? No Lula, para o Lula, é sim. Ele está investindo tudo e vai levar adiante. E é a fome, sem dúvida, não só fome, né? Eu nunca fui política, jamais seria, mas eu acho que tudo é político, né? Você precisa ter proposta. O Estado é uma coisa que é uma empresa. Então, se a gente trabalha em empresa e a gente tem estratégias para a empresa, tem que ter estratégias para essa empresa, que é cuidar do Brasil. Sim. Bom, vamos abrir aqui. Estou vendo aqui o nosso professor Eduardo Frari, decano da Escola de Economia e Negócio, da nossa ECOM. Obrigado, professor, pela sua participação. E vou, então, abrir aqui para outras perguntas. Professora Camila, nossa pró-reitora de inovação. Professor Eduardo abriu o microfone ali. Marcelo Cunha. Ô, Marcelo, que prazer imenso, que alegria ter você por aqui. Muito bom. Ainda temos aí um tempinho, se o pessoal quiser formular alguma questão, por favor, fique à vontade. Agradecer imensamente, uma aula de vida, né? Mais do que qualquer outra expressão que me toca o coração, né? E acho que vem um pouco dessa... de uma pergunta um pouco me incomoda, assim, onde erramos, né? Como sociedade? Porque a gente está vendo um retrato, poxa, que demonstra um caminho muito perverso das relações, né? E uma constatação que me parece que a gente está revivendo um filme de terror, né? Então, assim, onde erramos? Eu acho que esse é um ponto que me intriga, né? Como professor, como né? Um agente atuante nesse contexto de transformação de uma realidade social, né? Então a gente advoga com esse testemunho de transformação, mas isso não chegou, né? Isso não realizou, né? Não, né? Então me traz essa provocação. Eu vou tentar, para a gente não acabar o nosso encontro com pessimismos, trazer o Betinho, porque quando eu chegava para ele e falava isso, não é possível,
né? Escutava uma barbaridade falada por algum político, alguma pessoa, até criticando a ele, né? Porque ele foi muito rejeitado, até pela instituição dele, que dizia que ele estava cuidando do emergencial, não estava mexendo no estrutural. Por isso é que nasceu A Fome Tem Pressa, né? Porque é o seguinte, enquanto eu vou mexer no estrutural, quantos vão morrer? Né? É a situação em Gaza nesse exato momento, né? Existe a emergência, né? Existe uma emergência para isso. E eu ficava decepcionada e falava para ele, ai, Betinho, às vezes eu fico tão desiludida. Nádia, lembra que o social é como o mar. Existem ondas. A onda arrefeça e ela volta. Então, se você pegar uma sociedade, uma cidade, qualquer organização, no determinado momento que o mar está indo embora, você tem a impressão que nunca vai resultar. Mas tem uma hora que a onda vem positiva. Então, eu sempre me pego nessa coisa, porque a gente tem o horror de achar que tudo está parado, quando é exatamente o contrário, está tudo em profundo movimento. Então, talvez eu não veja, mas existe um movimento. Isso eu aprendi com o Betinho. E outra coisa que eu aprendi na minha vida. Quando o Vlado morreu, hoje é impossível não lembrar dele, para mim era assim, o fim, né? E não tem jeito mesmo, nós não vamos vencer essa ditadura de jeito nenhum, né? Porque eles conseguiram chegar tão perto de mim e matar o meu amigo, né? Eu descobri que, às vezes, e isso faz sentido para alguns casos que a gente vive, você tem que ter um mártir, sabe? Você tem que ter uma pessoa que é o que vai chocar, de alguma maneira, que é aquele gancho que vai fazer a sociedade dar uma acordada, como se fosse uma pequena injeção que chega e faz alguma coisa. O Vlado foi isso. A gente só saiu da ditadura porque o Vlado morreu. Não tenho a menor dúvida disso. O Vlado morreu e começou a desencadear Manuel Filho morrer também, e o cara lá do Exército, Edinardo, como é que era o nome dele, aparecer como o cara que tinha que ser tirado. E dali começou o castelo a destruir e a gente conseguiu sair da ditadura, né? Então, se a gente pensa em determinados momentos, né, precisou o Mandela ser preso, precisou o Gandhi ser assassinado, precisa isso nos grandes modelos, mas no pequeno, no dia a dia, sempre tem um fato que ele é o despertador de alguma coisa. E a sociedade vai muito devagar, muito mais devagar do que eu e você gostaríamos, Eduardo, com certeza. Até porque, para mim, está chegando o fim e vai ser muito difícil manter a esperança até o último momento, porque eu tento. Até porque meu nome quer dizer esperança, não sei se você sabe disso. Nádia é um nome russo e quer dizer esperança. Então, quando eu desesperanço de vez, eu falo, Nádia, não pode, é seu nome, cara, segura aí. E aí você arranja algum outro movimento para entrar, alguma outra coisa para falar, alguma outra coisa para fazer, que vai levando a gente adiante. Mas é desanimador em muitos momentos, sim. É muito doloroso. E eu posso te garantir que os últimos 6 anos, para mim, foram muito dolorosos. Eu pensei que eu não estaria aqui tão bem quanto eu estou em vários momentos desses últimos 6 anos, porque foi muito... me exigiu muita resiliência, muita. Mais alguma pergunta? Está facultado aí o microfone. Ok, vamos adiante. Professora, por favor. Posso? Não é uma pergunta, não, porque eu queria primeiro agradecer demais, né, a disponibilidade da Nádia de poder estar aqui com a gente nessa manhã. E assim, dizer da minha alegria e de quanto eu me sinto privilegiada por estar aqui nessa manhã. Né? Acho que é um privilégio mesmo poder ouvir essa história de você, né, que fez parte de tudo isso, e a gente ouvindo, né, eu sempre conheci a história como espectadora, né, do outro lado, então sendo impactada por essas mensagens, e aí boa parte da minha infância, juventude,
E acho que, e até para trazer uma mensagem de esperança, eu acho que vocês têm um impacto muito maior na vida das pessoas do que, às vezes, vocês têm consciência do que têm, né? Então, eu olhando aqui, eu me lembro em vários momentos da minha família se mobilizando por conta do Natal Sem Fome, por conta da ação, e eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, distante do Rio de Janeiro, então, acho que isso impactou mesmo e teve ação, tá? Do que vocês queriam chamar de ação da cidadania, teve ação em muitos lugares. E revendo isso, imagens que eu vi quando criança, né, contado por você, para mim tem um valor assim incrível, viu, Nádia? Então, realmente, assim, agradeço demais essa oportunidade e me sinto muito privilegiada por participar dessa manhã. Como o Renato falou, acho que a gente vai ainda, para quem não teve a oportunidade de estar aqui, a gente vai reverberar essa conversa nossa, tá? Aqui dentro da universidade é um compromisso que eu estou assumindo pessoalmente aqui com você e com toda a equipe que está aqui, né? Com todos que estão aqui presentes. Obrigada mesmo. Assim, primeiro, esse enorme gratidão, né? Que eu tenho por isso. E com isso vem a mensagem de esperança. Eu acho que vocês fizeram um movimento muito importante como naquele momento, e acho que o Daniel leva isso para frente. E aí o segundo compromisso aqui que eu queria assumir é da gente se aproximar da ação da cidadania, se aproximar do Daniel, ver como a gente traz um pedaço desse trabalho aqui para Campinas, como trabalhamos juntos, o que podemos fazer juntos, né? E com essa mensagem. A gente queria até trazer o Daniel. Quando comecei a conversar com o Renato, queria trazer, mas ele fez aniversário ontem. Aí ele pediu para mim, olha, Nádia, não vai dar, porque eu já tenho uma vida tão louca, no dia do meu aniversário eu quero estar com meus filhos, com isso e aquilo, se eu tiver um negócio no dia seguinte de manhã não vai dar certo e tal. E aí ele não veio, mas se vocês chamarem, ele vai com o maior prazer. Ele é um doce de pessoa, e eu, como eu disse, eu vou tentar fazer, os livros estão aqui, ele me deu vários livros nessa última ida ao Rio de Janeiro, e eu vou tentar, o Renato vai me passar o endereço, vou ver como é que eu faço para sair livro de lá ou daqui para vocês. Fica tranquila, isso a gente cuida para você. Tá bom. Com certeza. E eu não vou esquecer mais do aniversário do Daniel, porque é junto com o meu irmão. O meu irmão também fez aniversário ontem, olha a coincidência. Então, era isso. Assim, queria só agradecer muito. A palestra para ele também. Tá? Muito bom, muito bom. Eu que agradeço, Camila. Suas palavras são daquelas que deixam uma gotinha de calor assim, para a gente. Eu agradeço. Para mim é um prazer contar a história. Eu acho que... Eu não sabia que eu ia ter um legado, mas acho que nos últimos tempos tem ficado evidente que eu estou deixando um legado. Acho que essa série vai firmar muito isso, porque na hora que eu converso com os roteiristas, que eles vêm pesquisar para escrever as coisas, tanto o Esperança Equilibrista quanto esse, eu conto a história da comunicação na ação da cidadania, eles ficam encantados e acabam botando isso nas coisas, né? Quer dizer, para mim, o importante sempre foi isso. Como é que eu faço os comunicadores cair a ficha e perceberem o quanto eles podem fazer na realidade, né? Para transformar a sociedade. Ô, Nádia, fala um pouquinho mais da série, o nome da série. Eu sei que você falou no início, mas vamos dar uma reforçada aí. O nome da série, você sabe que eu não tenho nem muito claro qual é o nome da série. Eu sei que eles conseguiram fazer... É uma série de ficção. Então, o Zé Dutra, que é aquele ator famoso daquela série de hospitais e tal, ele é o Betinho. E ele foi completamente caracterizado como Betinho. Eu tenho foto. E está muito parecido. Tem trailer dele no YouTube, tá muito parecido mesmo. E ele encontrou o Daniel, e o Daniel se emocionou, porque ele sentiu que estava vendo o pai, de tão parecido que ele está. E aí eles contaram toda a história. Então, são artistas que estão fazendo o papel do Daniel, conta a história do Daniel pequeno, que ele foi bastante sofrido, porque ele não teve contato com o pai, estava no Chile, o outro no Canadá, ele se separou da mãe do Daniel, casou com a Maria, que é a japonesa maravilhosa, né? Que, na realidade, ela foi para São Paulo para cuidar do Betinho, quando o Betinho foi pela AP,
trabalhar em indústria. Imagina o Betinho trabalhando em indústria com hemofilia, sem poder se machucar. Aí a P mandou a Maria ir cuidar do Betinho. E aí os dois acabaram se apaixonando e ficaram a vida inteira juntos, né? Que a Maria também é uma pessoa maravilhosa. Então é isso, quer dizer, eu acho que o que a gente tem pela frente agora é o Natal Sem Fome, né? Que todo mundo puder ajudar a veicular. O site está muito bom, além das instalações. Acho que foram, nesses últimos anos, o Daniel e o Kiko conseguiram muitas coisas interessantes para a ação da cidadania. E ela vai continuar, nunca vai acabar, eu acho. Porque eu vejo jovens que nunca tiveram contato com isso, que hoje fazem parte de comitês. Então, a ideia era tão boa que ela fica. E só contribuindo aqui, o Renato, Betinho, no fio da navalha. No fio da navalha, tá certo. Maravilha, Zé. Obrigadão. E que tem a Nádia representada. Como é o nome da atriz, Nádia? Eu lembro da imagem dela. Da Andréia Horta. Eu morrer de vergonha. É a Nádia Rebouças, na série. O pior é que a Andréia Horta é daqui de Juiz de Fora. Aí, quando ela descobriu que eu estava morando aqui, a gente começou a falar muito com ela, apesar que ela hoje mora em São Paulo, né? Mas ela é ótima. Achei incrível ela ir pesquisar como eu era e tal, para dar maior realismo à coisa. Eu comecei a achar até que eu era parecida com ela. Tanto que ela fez. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, se alguém quiser formular mais alguma questão, senão a gente vai encaminhar para o final aí. Eu quero agradecer muito a vocês, viu? Por tudo, e é sempre bom poder falar, porque cada vez que eu falo eu tenho novos insights interpretativos e tal, e quem sabe um dia não sai o meu livro, né? Vai sair. E vai sair pela editora Splendid. Vai sair pela editora Splendid. Tomando isso aonde você gosta. E podemos ajudar, viu? Podemos ajudar. Conta com a gente aqui. É isso aí. Tá bom. Muito bem, pessoal. Antes de passar, eu gostaria de pedir, antes de passar para a professora Camila, nossa pró-reitora de inovação da PUC Campinas, para fazer o encerramento da nossa live, eu quero só, então, agradecer a Nádia por ter atendido o meu convite, o nosso convite aqui da PUC Campinas, dizer da minha profunda emoção de poder fazer essa live com você. São 22 anos já de convivência com essa mulher maravilhosa. Eu conheci lá em 2001, né, Nádia? Que a gente se encontrou lá no Maranhão. 2001. Eu não estou achando a gente. Eu caí aqui de algum jeito. Mas a gente está vendo você aí. Você que bom. Você está conosco. Você está conosco. Eu estou vendo vocês e não sei. É que agora você está com duas Nádias aí. Não. Então, parei. Tranquilo. Cancelei. Agora voltaram vocês. Que loucura! Já está todo mundo aqui agora de novo. Eu sou testemunha da imensa importância da Nádia Rebouças. Eu diversas vezes, né, participei de palestras, de trabalhos, de consultorias. Tive a imensa honra de dividir consultorias com a Nádia, consultorias grandes para grandes empresas, né, grandes grupos empresariais. Mas, mais do que isso, né, eu fui testemunha do quanto Nádia Rebouças tocou o coração, né? Fez chorar muito empresário grande aí de emoção. Acho que é uma grande emotivadora, né? Do coração e da sensibilidade das pessoas. Como eu disse no início dessa live, talvez uma das mulheres mais corajosas que eu tenha conhecido, uma pessoa que realmente dedicou a sua vida, a sua alma à causa social. Eu falei que eu ia me emocionar e estou muito emocionado de agradecer a sua participação, de verdade. Você é uma grande mestra de toda uma geração de profissionais, e eu acredito que a professora Camila falou uma coisa que realmente é verdade. Talvez você mesmo, Nádia, não se dê conta da imensa importância, da grande transformação que você fez no coração e na vida de muitos profissionais. Você disse que muito provavelmente não estará aqui daqui a algum tempo, você permanecerá, assim como o Betinho permanecerá, nos nossos corações, na nossa alma, na nossa atitude e na nossa maneira de enxergar o mundo, né? Você, sem dúvida nenhuma, uma das lentes pelas quais hoje
E eu queria te falar uma única coisa para encerrar minha fala aqui. Muito obrigado por você existir. Querido. Professora Camila, por favor. Difícil depois disso, hein, Renato? Você não só está emocionado, como você conseguiu também emocionar. Depois de tudo que a Nádia falou, Bom, eu também sou da área de comunicação, né? Minha primeira formação também é na área de comunicação, então eu também tenho esse impacto, né, de ter estudado, enfim. Então, também queria dizer isso. Não trabalhei na área, mas tenho formação, estudei, enfim. Então, acho que mais um elemento aí do quanto eu me sinto privilegiada de estar aqui hoje, né? Acho que eu fico com essa sensação de privilégio, de orgulho, muito honrada de poder te conhecer, conversar, da gente conseguir fazer esse encontro e de poder deixar isso aqui gravado também, né? Para quem não teve a possibilidade de estar aqui, com certeza, Nádia, a senhora tem um legado, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E o que a gente puder fazer para levar isso para a gente vai fazer para frente, a gente vai fazer também, né? Aqui pessoalmente, e enquanto a gente puder também estar influenciando aqui, né, na PUC de Campinas, né? Fazendo nosso trabalho aqui nessa instituição. Agradeço demais, agradeço muito o Renato pelo carinho, cuidado aí que ele teve na preparação desse evento, o Zé Luiz, a Michele, toda a equipe aqui que deram uma super força aí em relação à tecnologia e organização. E assim, acho que nesse momento também a gente tem a sensação de que o trabalho que a gente está fazendo vale a pena, né? Porque as coisas às vezes acontecem mais devagar do que a gente gostaria, a gente não vê as coisas acontecendo, mas às vezes elas acontecem, e acontecem com essa grandeza que a gente pôde ver hoje de manhã aqui. Então, Nádia, muito obrigada mesmo, e aí vou ter que repetir o Renato, porque não existe uma frase melhor do que essa. Muito obrigada por você existir. E por poder ter doado o nosso tempo, o seu tempo, a sua carreira, a sua vida, para a cidadania, né? Para o exercício da cidadania. Muito obrigada mesmo. E agradeço a todos aqui que acompanharam a gente. Muito obrigada para vocês, por tudo. Marcelo, fiquei muito feliz de te ver, querido, muito. E eu queria deixar uma mensagem final, que é uma palavrinha, coitadinha, tão pequenininha, mas que ela faz toda a diferença para a gente levantar de manhã. Fé. Vamos ter fé de que a gente não está aqui à toa, de que o mundo não é assim porque é à toa, de que aquela matança que a gente está assistindo vai passar e alguma coisa talvez melhor nasça desse momento trágico. Né? É assim. Obrigada. Cada vez que eu falo, eu aprendo mais com a própria experiência. Obrigada, queridos. Obrigado, pessoal. Gente. Muito Tchau, obrigado, Zé Luiz, gente. Michele, professora, muito Zé obrigado. Luiz. Estamos Obrigada, encerrando aqui as nossas transmissões. Prazerzão. Beijo, gente. Tchau, querido. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.